Oi, vizinhos! Bem-vindos ao Brasília Comércio. E a gente vai estar sempre por aqui mostrando o comércio local da nossa cidade, serviços, produtos. E hoje é uma conversa aqui muito especial que a gente vai ter com a ID Contabilidade. Eu estou aqui com o Rodrigo. Bem-vindo, Muito Rodrigo. obrigado, Tati. Tudo bem? Tudo Boa ótimo. tarde. Obrigado pelo convite aqui no podcast. Conhecer aqui o trabalho de vocês, expor também o meu trabalho. Não, muito obrigado. Obrigada. E agora a gente tem muita coisa aqui para a gente conversar, uma dúvida, porque quem nos segue na página não são apenas os seguidores que são servidores públicos, mas também a gente tem muito empresário por lá. Então, o bate-papo que a gente vai ter aqui vai ser muito especial e muito importante para trazer essas novidades tributárias, inclusive, né? Que agora a gente está num momento bem diferenciado para o empresário, muito importante. Então, essa vai ser uma das conversas que a gente vai ter por aqui no nosso bate-papo, aqui no podcast. Mas vamos começar aqui conversando um pouquinho para a gente entender um pouco. Qual é o teu papel na ID Contabilidade? Então, na ID Contabilidade, eu assumi o cargo de gerente de relacionamento, né? Eu sou formado em contabilidade e gestão financeira, sou pós-graduado em auditoria e perícia contábil. Tenho uma experiência enorme, né? Tanto na parte contábil como na parte de relacionamento, né? Comercial também. Tanto tem uma função de fortalecer a marca e também trazer clientes que sejam importantes de acordo com o nosso nicho de mercado, né? Como saúde, prestação de serviço, algumas empresas de comércio também, e somos focados totalmente na redução da carga tributária para esses clientes e desmitificar a contabilidade para esses empresários. Muito legal. Mas conta aqui pra gente, quando que surgiu a ID Contabilidade? A ID Contabilidade ela nasceu em 2020, né? Com a função de atender empresas de prestação de serviço, né? Nasceu na cidade de Valparaíso. Aí da cidade de Valparaíso a gente veio aqui para o Sudoeste, né? Aqui no bairro aqui de Brasília. E hoje tem três filiais, né? Tem no Sudoeste, aqui em Brasília, temos em Goiânia e temos em Uberlândia também. Muito bom. E vocês perceberam qual foi o momento que vocês perceberam que a pessoa que entrava em contato com vocês precisava muito mais do que contabilidade, porque vocês entregam além disso. Isso, exatamente. A gente começou a entender que os clientes eles tinham uma carência muito grande relacionada a entender o que é o fisco, emissão de notas, não só emissão de notas fiscais, o enquadramento se está correto no Simples Nacional, no lucro presumido ou lucro real, verificar a margem de rentabilidade dessas empresas e também verificar como essa empresa está competitiva no mercado. Por quê? Muitas empresas hoje no mercado, elas acham que tem uma certa competitividade e não estão enquadradas nesse... Um exemplo, o comércio. O comércio ele trabalha com a margem muito baixa. Um exemplo, supermercado. Então, ele precisa vender um grande volume de produtos para chegar numa certa margem líquida mais satisfatória para manter essa parte operacional e manter também sua parte de reinvestimentos, né? Então, na ideia, a gente começou a verificar, então, não só a parte contábil, mas também verificar essa parte operacional para essas empresas e dar uma consultoria a mais para elas também, né? Trazer uma competitividade maior. Não, e isso é muito interessante porque, bom, eu como empresária não tenho apenas a página, tenho outras formas também, né, de trabalhar aqui com as minhas empresas. E eu me pego muitas vezes tendo essa dificuldade de saber precificar, de saber me organizar. E é Isso. fundamental que a gente tenha Fundamental. alguém de confiança para poder nos Isso. dar esse suporte. Exatamente, porque assim, muitos empresários fazem aquela conta de padaria, que eu costumo dizer, né? Eu compro um produto por R$ 1.000 e vou vender por 2. Isso não existe. Você tem que verificar quanto que de custo aquele ocasionou para o seu negócio, qual o percentual de alíquota de imposto daquele ali, e fazer tem uma matéria na contabilidade de custos, né, do custo, no curso de ciências contábeis, que faz esse cálculo, né? Verificar qual é a margem em cima daquele produto, qual o custo direto, qual o custo indireto. Então, a gente faz toda essa análise gerencial para o cliente para ver fazer a precificação também. Não, muito bom. Isso é fundamental, realmente, para que o empresário possa ter essa longevidade. Longevidade, com certeza. Muita gente ainda vê a contabilidade como algo distante, algo burocrático, e aí que eu queria entender um pouco contigo, como é que é o papel do contador na prática, dentro de uma empresa? Excelente pergunta. O que acontece? Nos Estados Unidos, a gente tinha um termo muito falado, que era o guarda-livros, né? Aqui no Brasil também trouxe essas pessoas chamadas guarda-livros, que era um profissional que ficava no fundo da empresa fazendo débito e crédito.
A partir dos anos de 1990, o Brasil passou por um momento muito complicado na década de 80, que é a chamada década perdida, porque teve um momento de inflacionário muito grande, né? Aí passou pelo governo do Sarney, aí foi o governo do Collor, a gente estava combatendo muito a inflação e o contador ele viu uma oportunidade muito grande de ser uma pessoa para dar recomendações para os empresários, porque o Brasil vive um período de inflação, vivia um período de inflação muito complicado, e ele falou, não, agora eu tenho um papel importante na tomada de decisões desses empresários, né? Aí o que, que acontece? A contabilidade hoje eu costumo dizer que é uma ferramenta para você melhorar a performance das empresas, dando recomendações, uma consultoria, e você sabe criar um sistema de informação para esse empresário na tomada de decisões. Não é só registrar o débito e crédito. Hoje ele está aqui para recomendar um empresário, né? A gente costuma sentar muito com os decisores para ajudar eles também nessas decisões. Por exemplo, Rodrigo, será que é interessante abrir uma filial numa certa cidade? Muito Eu bom. posso colocar aqui um certo produto para eu vender? Eu digo, vamos dar uma olhada, se esse produto pode girar no mercado para você e tal. Então, o contador ele tem como posso dizer, É um uma papel, uma consultoria mesmo, consultoria, né? exatamente. Ele tem que ser um consultor no mercado. Não existe mais aquele profissional técnico, né? Ele tem que ter uma função mais abrangente, né? Vivenciar também cada negócio. Né? Hoje no NAID, a gente é muito nichado na parte de medicina, né? Nutricionistas, Legal. fisioterapeutas. Então, esse tipo de negócio tem uma certa particularidade. Né? Acabou aquele contador generalista. Eu vou atender todo tipo de cliente. Não, você tem que se especializar num cliente, porque os clientes chegam. A ideia é especializar na área de saúde. A gente consegue, as pessoas começam a ver a gente. E faz toda a diferença vocês entrarem a fundo num nicho, porque tem Exatamente. muitas minúcias de cada um dos Muito. A legislação é nichos. muito grande, cara, muito pesada. Né? É um exemplo, a equiparação hospitalar, né, para médico, para redução da carga tributária. Esses médicos não ficam mais no simples, ficam no lucro presumido. A gente tem que fazer um estudo, tanto na parte societária como na parte fiscal, para reduzir a carga tributária para esses médicos. Como é que consegue fazer isso? Estudando, aprofundando. Né? Então, não existe mais o contador generalista e não existe também aquele profissional técnico. Hoje Existe, eu acho que existe. É aquele barato que sai é o caro, não é, barato que sai Rodrigo? caro, com certeza. Barato que É sai muito caro. interessante que tu falou isso, porque ontem mesmo à noite eu estava jantando com um casal de amigos e eles mencionaram a Wine, que vende vinhos, que tem um custo muito legal, que vem vários vinhos para te provar, e vem uma revista. E esse meu amigo me comentou que eles pagam um tributo, parece que é tributo, eu não é minha Sim, área, sim. mas acho que ele falou tributo, melhor, incluindo a revista junto no Sim. produto deles. E eu Porque achei isso sensacional, porque esse é o pulo do isso gato é o pulo de do uma boa gato. contabilidade, né? Exatamente. Vou saber é um exemplo, porque a parte editorial, quando você fornece algum material editorial, informativo, você pode abater no imposto dessas empresas. Um exemplo, o que aconteceu com as empresas de chocolate. Não existe mais o sonho de valsa. É um waffle, ele é vendido como waffle. Olha Ele não é só. um chocolate, é um waffle. Por quê? Quando ele enquadra como waffle, aí ele tem a redução da carga tributária, porque ele tem uma alíquota menor. O chocolate já tem uma alíquota maior. Isso foi uma recomendação que os contadores e tributaristas fizeram para os Sim. empresários para baixar. É saber jogar o jogo certo, né? Exatamente. O que acontece também com aquelas bebidas, creme de leite. Não é creme de leite, é uma mistura láctea. Por ser uma mistura láctea, você consegue reduzir a carga tributária também dessas empresas. Incrível, incrível. Isso daí faz toda a diferença, porque se tu vai juntando mês a mês, a diferença deve ser assim, surreal, né? Surreal. Né? A casa de, um exemplo, a Nestlé é economia de casa de milhões, né? Por mês, na redução da carga tributária para essas empresas. Eu tenho certeza que com esse pequeno papo aqui, quem está assistindo já ficou bem curioso para acompanhar as próximas perguntas que eu tenho por aqui. A gente vai começar do básico, na verdade. Qual que é o erro mais comum que tu vê que os empresários costumam cometer? O empresário costuma. É porque aqui no Brasil ele está criando ainda uma cultura de empreendedorismo para a pessoa se profissionalizar. Um exemplo, poucas pessoas querem abrir empresa e elas vão no Sebrae. Vai saber o que é regime de competência, saber o que é fluxo de caixa, negociação de fornecedores.
não sabe nem fazer uma planilha de Excel. Eu não estou falando que o empresário ele tem que saber de tudo isso, mas ele tem que saber pontos cruciais para saber empreender de uma forma mais profissional. Sim. Né? O erro mais comum que tem hoje no mundo empresarial é eles misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. E isso até está ferindo um princípio da contabilidade, que é o princípio da entidade, né? Que a gente fala. Então, isso é muito perigoso, porque, um exemplo, você é o dono de uma padaria, você está recebendo dinheiro do caixa lá. Aí, depois desse dinheiro do caixa, você está pagando algumas despesas lá no dia a dia, sua, pessoal. Quando você vai chegar um valor do fornecedor, um exemplo, um boleto de um fornecedor de saco de farinha para produzir os pães, você não tem aquele valor. Você misturou aquilo ali, você não consegue, a contabilidade vira uma loucura. Né? Então, o empresário ele tem que saber não separar o que é dele e o que é da empresa. E tem um termo muito bacana de um empresário que falava aqui em Brasília, que empresa pobre, dono rico. Oh, desculpa. Tá, pode de novo. Empresa rica e dono pobre. Por quê? Como é que funciona isso? Porque a empresa sempre tem que estar com caixa muito reforçado, por passar por períodos de sazonalidade. E isso tem a ver com aquele pagamento que a gente faz o que o dono pega, né? Por mês, ele tem que pegar bem menos e a empresa tem que estar guardando muito mais, com certeza. É isso? O Brasil não é um país para empreendedor amador, gente, não é. Com certeza, eu falo isso com toda a propriedade. Não é fácil ser empreendedor no Brasil e a empresa tem que estar sempre com fluxo de caixa real. O que é o fluxo de caixa real? É saber que aquela venda daqueles produtos estão girando, eu estou conseguindo manter a minha operação e também fazer reinvestimentos na minha empresa. Também. E ainda tirando um prolabore relativamente baixo, de acordo, se possível, né? No começo, principalmente. No começo desse negócio, eu recomendo tirar um prolabore baixo. Porque você precisa estar reinvestindo. E outra, teve um investimento muito alto também, dependendo do negócio, para você fazer a empresa girar. Porque, assim, a empresa precisa ter fluxo de caixa. A empresa sem fluxo de caixa, sem capital de giro, ela não está morta. Né? Tem uma demonstração na contabilidade que fala demonstração de fluxo de caixa. Aquilo ali é uma demonstração que demonstra perfeitamente se a empresa está podendo ficar no mercado ou daqui a pouco ela está morrendo. Porque tem uma operacional, tem de fluxo e tem a parte de financiamentos também. Esse erro que tu mencionou, eu consigo me incluir nele, eu me enxerguei inteira, mas eu acho que eu comecei da mesma forma que muitos empresários também começam. Eu não tinha nem ainda um CNPJ, eu estava conhecendo, eu digo com relação à página. Eu estava começando a testar, ver se a página funcionava, então eu recebia tudo na minha própria conta bancária, né? As divulgações que eu fazia na página. E com o tempo eu comecei a ver essa necessidade de separar a conta pessoal da de trabalho mesmo. Abrir o CNPJ e aí sim começar a fazer as coisas direitinho. E ainda assim eu erro muito, né? Porque... Mas não é, a gente vai errando e depois vai consertando, né? Sim. Eu costumo dizer, tem contadores que fazem isso na próprio escritório dele. Caso Ferreira Espeto de Pau, né? Caso Ferreira Espeto de Pau, com certeza. Mas isso é muito perigoso fazer isso, porque você não consegue ter uma previsibilidade de caixa também. Né? A contabilidade precisa, junto com a gestão financeira, trabalhar isso para educar o empresário. Né? Mas o empresário também, hoje no Brasil, ele precisa também se educar isso antes. Né? Eu conversava antigamente, no tempo da faculdade, poxa, o Brasil poderia ter aula de empreendedorismo no ensino fundamental. Nossa, seria incrível. Incrível, não era? Porque acho que a educação ainda é focada muito nessa parte técnica, né? Sim. E a gente, será que todo mundo quer, por exemplo, a gente mora aqui em Brasília, todo mundo quer ser servidor público? Não, tem muita gente que quer ser empreendedor. Né? Então, a gente dá aula de empreendedorismo e a contabilidade está dentro ali da aula de empreendedorismo. Nossa, né? Todo mundo deveria saber um pouco de contabilidade, um pouco de direito, um pouco de tantas matérias que a gente não aprende se não for para a faculdade, né, específica. Sim, com certeza. Eu costumo dizer que a empresa, o contador e o advogado são os braços, né? E a cabeça da empresa tem um administrador e o economista. E qual empresário que não começa fazendo o próprio contrato, né? Também, não busca pessoas para ajudar. Não vai atrás do advogado, precisa fazer um contrato, pelo menos o básico do básico, tinha que ter uma noçãozinha para começar naquele início, pelo menos, né? Com certeza. Não, e agora vamos então para a próxima pergunta aqui, né, Rodrigo? Vamos. Além dessa questão de dividirem, né, as contas pessoais, esse perigo todo, né, de dividir essas contas, especifica um pouco mais como realmente pode acabar prejudicando o empresário e a pessoa física, fazendo essa mistura das contas, situações que podem acontecer.
qual situação que geralmente pode acontecer? Isso, como que poderia prejudicar a pessoa física ou a PJ fazendo essa mistura? Então, o que mais prejudica o empresário é a previsibilidade de caixa e saber honrar seus compromissos. Uhum. Quando você tem uma empresa jurídica, não é fácil você ficar mantendo os fornecedores em dia. Eu sei disso, porque assim, tem uma certa sazonalidade nas vendas, né? Mas se você não está misturando, você já está conseguindo misturar as suas finanças pessoais com a da empresa, você não vai conseguir honrar os seus compromissos da empresa. E aí vai de mal a pior. E o mais perigoso, manter a folha de pagamento. Porque Uhum. aquilo que já ocorre é uma parte jurídica, né? Que é direitos trabalhistas. Ixi, Né? aí o buraco é mais embaixo ainda, buraco mais né? embaixo ainda, porque a empresa vai pagar dívidas trabalhistas, né? Mas e são N fatores, né? Por a parte de pessoa física, cai imposto de renda. E um exemplo, você tem a retirada do Prolabore. A pessoa não sabe que quando ela tem a retirada do Prolabore, ela está pagando o imposto de pessoa jurídica, imposto de renda de pessoa jurídica e de pessoa física. Está pagando 2 vezes. Dependendo do negócio que a pessoa tem, seria mais interessante ela ter a retirada de lucro. Quando apurar o balanço patrimonial dessa empresa, há 6 meses ou 12 anos, ou 12 meses, desculpa, e apura esse balanço patrimonial, verifica se tem o lucro e faz a distribuição de lucro. Ele só paga o imposto de renda uma vez. Olha, que interessante. Isso é uma estratégia também para fazer. Legal. Tem muitos clientes nossos que a gente recomenda só a retirada de lucro mesmo, desde tirar o Prolabore todo mês. Isso daí para quem ganha muito ou quem ganha pouco que tu sugere? Isso é para quem ganha muito. Quem ganha pouco é melhor ainda estar tirando o Prolabore. Tá bom, já fica a dica aí então, hein? Então, o que tu acha que o empresário tu acha que algum desses aqui ele entende de verdade? Lucro, faturamento, Prolabore, retirada. Eles têm uma noção disso? Porque assim, eu como empresário já não tenho, tá? Já te aviso. Não, muitos empresários não têm isso aí. Vamos de aulinha? Explica pra gente o que é cada um: lucro, faturamento, Prolabore, retirada. Vamos lá, o lucro é o confronto da receita com despesas e os custos, né, da empresa. Isso é evidenciado na demonstração do resultado do exercício, onde tem um lucro bruto, aí vai separando, vai deduzindo cada despesa e depois os custos, até chegar ao lucro líquido. Estou falando de uma forma bem simplória, porque são várias contas, né? Isso é o DRE. O lucro vai depender da gestão da empresa também. Lógico, não adianta você só vender um produto, como eu falei, né? A gente tinha falado no começo. Tu vai botar 1.000 a mais e acha que levou tudo aquilo, não levou. Não levou, porque tem uma carga tributária, tem certo tipo de produto que tem uma certa carga vários custos que vão acabar envolvendo, né? Às vezes um sistema tem custo. Exatamente. Uma indústria mesmo. A indústria, ela trabalha com a parte de transformação. Ela tem que pegar os insumos, ela tem que pegar a mão de obra direta, mão de obra indireta, energia elétrica. Até energia elétrica, porque a energia elétrica dentro de uma indústria ela consome muito. Então, aquilo ali tem que ser colocado dentro do custo do produto para você repassar para o consumidor final. Então, o lucro vai ser confrontado sobre isso. É um cálculo bem minucioso para até chegar no lucro. Faturamento. O faturamento é a receita bruta. Um exemplo, esse copo aqui, estou vendendo ele por R$100, então... independentemente de o que está sendo de custo, alguma coisa, é só o que está entrando na empresa, só a receita bruta, é o faturamento. Interessante. Prolabore, esse acho que é das poucas palavras que eu sei daqui dessas. O Prolabore é o salário do empresário, que é a retirada, né, de uma parte do lucro da empresa para distribuir para o dono. Né? Aí tem a incidência de imposto de renda, né, como eu expliquei. Na retirada de lucro, não. Com a distribuição de lucro, quando é apurado no balanço patrimonial, você pode retirar, que só paga imposto de renda uma vez. O Prolabore já paga 2 vezes, na retirada da empresa e para o pagamento do Prolabore. A gente paga, hein, Rodrigo? Paga muita coisa. A gente paga. E esse Prolabore, tem algum percentual que vocês indicam ou vai depender do que ele costuma receber mesmo, vai depender da atividade da empresa, né? Entendi. Vai depender. Um exemplo, qual é a faixa do Simples, né? Que está enquadrada, porque são 5 faixas do Simples Nacional, tem o lucro presumido, o lucro real já tem outro tipo de legislação. Né? Muita coisa. E a retirada? O que seria a retirada? É quando a gente faz uma retirada
Para algum reinvestimento, é isso? A retirada você pode fazer para reinvestimentos ou então retirada quando apurado do balanço patrimonial, para você remunerar mesmo os sócios da empresa, o administrador e os sócios da Interessante. empresa. Então, seria tipo um extra também. Um extra também. Um Legal. exemplo. Tem muitas empresas que distribuem o lucro também, né? A PLR, as grandes SAs, né? A gente pode falar depois das SAs, que tem um exemplo. O banco aqui no Brasil, elas são obrigatórias a ser pelo lucro real. Legal, vou anotar aqui para a gente incluir isso daqui, então. Nas outras perguntas, Bancos, então. empresas de factory, empresas que faturam acima de 78 milhões, fica lucro real. Mas qualquer empresa ela pode ser enquadrada no lucro real também. Legal. E agora a gente está agora nessa questão dessa mudança tributária. Sim. E acho que está todo mundo na dúvida. Será que eu estou no regime tributário certo? Será que eu não estou? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dessa mudança tributária que está acontecendo? Tem um diferencial muito grande lá na ID, que todas as empresas, no final do ano, a gente faz um diagnóstico de todas essas empresas para verificar se vale a pena ficar no Simples Nacional e já ir para o lucro presumido ou ir para o lucro real. De acordo com o que ela faturou, verificar como está a margem delas, né? Então, relacionada à parte da reforma tributária, o que está acontecendo no Brasil esse ano o que o governo quer que as empresas se adequem é a parte do destacamento das notas. Porque o que acontece? O ICMS e o ISS foi substituído por ICB, IBS e CBS. O que acontece? Vai ser destacado somente o que é ISS e ICMS. E para o PIS e COFINS, CBS. Somente isso. A partir de 2027, as coisas já ficam mais complicadas. Por quê? Vai ter o split payment. O que é o split payment? É isso? O split payment vai ser o seguinte. Eu estou vendendo esse produto aqui. Vamos voltar para o copo aqui. R$100. Não mexe muito, porque aqui vai fazer aquele barulhinho. Desculpa. R$100, eu estou vendendo esse copo aqui por R$100. Tá. Só que tem uma alíquota dele de 10%. Né? Já vai ser... A partir do momento que você passa o cartão, só vai para a sua conta da sua empresa R$90. R$10 já vai direto para o governo. Tá. Isso é preocupante, porque atualmente a gente paga os impostos no dia 20 e tem certos vencimentos, de alguns impostos dia 20, dia 22, dia 25. E a gente tem um fluxo de caixa para pagar esses impostos. Ou seja, a gente fica com R$100 aqui, trabalha esse dinheiro, até chegar o dia do imposto, a gente paga. Ou seja, a gente consegue gerar um fluxo de caixa disso. Não vai ter uma certa previsibilidade de caixa. Não vai ter previsibilidade? Não vai ter, porque no momento que você vende isso aqui, você já está passando já para o governo. A partir do ano que vem. Dá para prever, então, antes no valor já? Você vai ter que trabalhar com R$90. Você vai não ter que subir os preços, então? Vai ter que subir os preços. Então, quer dizer que essa mudança tributária vai fazer os preços aumentarem por causa dessa organização interna das empresas? Infelizmente, vai ter que acontecer. A gente já está prevendo isso. O mercado contábil já está alertando que vai ter uma certa reajuste em alguns produtos. Ou seja, pequenas empresas que não conseguem ter um caixa reforçado podem até sumir do mercado. Nossa! Pode até subir do mercado por causa disso. Isso já acontece em alguns países, sim. Já é destacado. Você vai lá nos Estados Unidos, você compra um produto, certos produtos já destacam. O imposto já vai para o Estado, outro para o governo federal, e o empresário já trabalha com aquele certo valor, né? Só que nos Estados Unidos é diferente. Se você hoje compra um produto por 100 e vende por 120, você está ganhando muito dinheiro. Porque é um país que tem uma inflação um pouco mais baixa, um pouco não, muito mais baixa, tem um giro muito maior e tem uma certa produtividade maior. A gente pode falar também sobre o nível de produtividade aqui do Brasil. O Brasil as empresas têm uma certa produtividade baixa, não consegue ter tanta competitividade relacionada a outras empresas de fora, como do Japão, Alemanha, Canadá. Mas isso que vai acontecer. Os empresários eles têm que se preocupar, nesse primeiro ano, com essa parte do destacamento da nota fiscal, que é o IBS e CBS, somente isso. Como os contadores vão fazer isso? Não, os sistemas de emissão de nota fiscal já estão se adequando relacionado a isso. Então, eu recomendo os empresários terem um bom sistema relacionado a isso. Quando a auditoria bater nessas empresas, saber, você já tem um sistema aqui
que está bem adequado. Porque a reforma tributária ela vai até 2033. Não vai ser uma coisa do dia para a noite. A longo prazo. A Então, longo vão prazo. sendo feitas diferentes alterações, modificações. Isso. O split payment, que é o pagamento dividido, né? Esse é o significado dele, vai ser a partir de 2027. Então, ou seja, se eu estou vendendo esse produto por R$100 agora, eu fico com R$100 no meu caixa, eu trabalho com esse valor. Eu tenho depois R$10. paga depois de um tempo, Eu estou falando aqui um produto de R$100, um produto barato. Sim, Né? imagina. Imagina um produto hoje de 20 mil, 30 mil. Isso é ruim para o empresário. Sim, é um rombo na rombo. hora, Ou né? seja, a arrecadação do governo federal vai triplicar, porque a sonegação vai reduzir drasticamente. Praticamente, a Receita Federal, eu costumo dizer que ela é uma empresa. Né? A Receita Federal ela tem plano de negócio. Sabia disso? Não sabia. Todo ano ela apresenta seu plano de negócio, como é que ela vai atuar no governo federal. Né? Ela é uma entidade pública, né? Ela pertence à Secretaria da Fazenda, ao Ministério da Fazenda, aliás, só que ela tem uma cultura de iniciativa privada. Nossa. Ela trabalha muito com resultado. Então, ela está atuando já relacionado a isso aí para começar a fiscalizar futuramente. E essas mudanças tributárias são boas de verdade? Por um lado, sim. Vai ter, no Simples Nacional, você vai conseguir fazer recuperação de crédito de alguns produtos, só que eu vou falar posteriormente como é que vai ser a gestão financeira quando chegar no ponto de BPO financeiro. O BPO financeiro vai ter um papel importantíssimo na parte de recuperação de crédito das empresas do Simples Nacional. Legal, que vocês também fazem esse serviço e a gente Com vai certeza. chegar lá. Já a gente chega na parte do BPO financeiro, que é um assunto que tá todo mundo, né, já tá querendo contratar para suas empresas. É um serviço realmente muito especializado e muito interessante. Muito sim. Eu não conhecia, eu conheci por meio de vocês o BPO financeiro e, assim, realmente é um diferencial, a cereja do bolo. Com certeza. Hoje, educa, né, o empresário a parar de misturar as contas pessoais com a conta da empresa. Por que a gente já não vai, então? Vamos passar para o BPO? Depois a gente volta para minhas outras perguntas, a gente vai mudando a sequência, vamos falar tá tudo sobre certo. o BPO, com certeza. Vamos falar aqui sobre o BPO financeiro. Já vamos começar pelo conceito dele, porque não é todo mundo que já ouviu falar sobre BPO. O BPO financeiro significa Business Process Outsourcers, né, que é uma terceirização do serviço financeiro para as empresas. É a mesma coisa que você está terceirizando também a contabilidade, né? Quando a gente abre uma empresa, o intuito mesmo é ter a contabilidade interna. Só que é um custo muito grande para o empresário ter uma contabilidade interna, ter um contador, ter o auxiliar. A mesma coisa é o financeiro, né? As empresas ela pode terceirizar o serviço financeiro dentro dela para outras empresas, por meio de quê? Contratar um sistema, que a gente vai disponibilizar um sistema, a gente vai ter um profissional capacitado. Ela vai reduzir a parte também trabalhista, desde ela contratar um auxiliar, um assistente internamente, ela vai pagar 30% a menos com a gente, relacionado, e não vai ter nenhum direito trabalhista a pagar para a empresa. Já é um alívio, né? É um alívio para o empresário. E outra, ela vai ter uma gestão profissional, que tanto que a gente pode oferecer tanto para empresas grandes e médias e para pequenas empresas. Legal. Tá? Não é só coisa para empresa grande, então. Para toda empresa. E o empresário ele vai focar só no seu core business, porque geralmente muitos empresários eles ficam muito no financeiro e eles perdem muito tempo com isso. Eu costumo dizer que o empresário ele tem que estar preocupado na parte estratégica da sua empresa, pensar estrategicamente dentro da sua empresa e pensar também no seu core business e trazer clientes potenciais, né? Trazer leads qualificados, fazer parcerias estratégicas. Muitos empresários perdem tempo com isso. E hoje o BPO financeiro ele veio para ficar, porque grandes escritórios de contabilidade, pequenos escritórios, muitos escritórios de contabilidade estão oferecendo também. Né? Hoje, na ideia, a gente oferece o BPO financeiro, né, focado para empresas de prestação de serviço. Não trabalhamos ainda com comércio, mas assim, trouxe mudanças drásticas, principalmente médicos, porque geralmente muitos médicos não conseguem parar de misturar finanças pessoais com as finanças da sua clínica. Né? Dica boa, então, para os médicos já se ligarem aqui no BPO financeiro da ID Contabilidade. Exatamente. Muitos médicos aí hoje estão tendo uma previsibilidade ótima de caixa, estão trabalhando com não pagam mais multas porque tinha muito atraso de guias de impostos, funcionários, estavam tendo muito problema com funcionários internos, terceirizaram esse serviço com a gente e, assim,
estão tendo uma vida mais tranquila, porque eles não precisam mais se preocupar. Nossa, eu vou pegar meu celular aqui para fazer um pagamento de imposto aqui. Não, já está tudo no nosso sistema, já está tudo agendado, só basta ter o dinheiro em caixa que a gente faz o pagamento. E com o BPO a gente vai fazer a conciliação bancária, contas a pagar, a receber. A gente gera também a guias de impostos para o cliente, né, junto com a contabilidade. Já tem as informações internas dentro da contabilidade, já então facilita também o fechamento contábil, que é uma dor muito grande dentro da contabilidade, porque o financeiro ele trabalha muito com a contabilidade, então a gente precisa ter um financeiro alinhado com a contabilidade. Já tendo isso internamente, melhora muito a performance da empresa. Então, vamos lá. Qual que é a diferença, então, entre ter uma contabilidade, ter alguém do financeiro e contratar o BPO? Só para esclarecer mesmo, assim, em breve conceito. Tem uma pessoa da contabilidade interna ou externa? Ter alguém... Ah, não sei. Acho que os dois, pode ser. Não, o interno, geralmente, eu costumo dizer que quando a empresa cresce demais, é melhor ter uma contabilidade interna. Isso eu Tá. recomendo. Uhum. Um exemplo, se eu tenho uma empresa que tem mais ou menos 2.000 funcionários e eu tenho milhões de notas fiscais, Tá. melhor ter uma contabilidade interna. Agora, se eu sou uma empresa de de pequena, médio para grande empresa, já é necessário, você precisa terceirizar uma contabilidade para reduzir o custo da sua empresa, né? Porque não é barato ter funcionário CLT dentro da sua empresa. Sim. O BPO financeiro é a mesma coisa, né? Então, assim, você vai reduzir o custo. Como eu estava falando, desde você ter uma equipe interna, você vai estar terceirizando. Um exemplo, hoje, se você fosse pagar um funcionário CLT, né? Bom funcionário para cuidar internamente do seu financeiro, seria um custo CLT mais ou menos de R$ 5.500. Hoje, com a gente, você pagaria R$ 1.500. Nossa senhora, mas vale muito a pena. Vale muito a pena, com certeza. Você reduz o custo drasticamente para o seu negócio e você vai focar no seu core business. Então, o BPO ele veio para ficar, né? E isso já era introduzido nos outros países, né? Mas chegou no Brasil tem pouco tempo. E os escritórios de contabilidade verificaram que uma das dores também que as empresas tinham, porque a gente reuniu do útil ao agradável, porque as empresas não tinham um financeiro muito bom para mandar as documentações para a contabilidade para a gente fazer o fechamento. Olha. Com o fechamento, a gente não conseguia também fechar a folha de pagamento, e com a folha de pagamento, a gente tinha outros problemas internamente com a empresa e com a Um mandando contabilidade. para o outro e alguém no meio do caminho que não sabe fazer tão bem o negócio acabava Exatamente. atrapalhando todos os outros. De todos os outros, né? E a gente traz toda essa consultoria para os empresários. Legal. Então, qual é o tipo de empresa que mais se beneficia com o BPO financeiro? São empresas de prestação de serviço, profissionais que trabalham, um exemplo, eu tenho uma clínica e eu trabalho, só está eu e a minha recepcionista, né? Então, eu não tenho tempo para fazer emissão de nota fiscal, eu tenho que atender cliente, meu recepcionista está fazendo agendamento dos meus clientes, e eu preciso reduzir aquele custo, porque, poxa, eu não tenho ninguém para fazer emissão de nota fiscal, eu não tenho uma organização financeira, então eu terceirizo esse serviço com o BPO financeiro, que organiza toda a minha parte financeira, toda a parte de pagamento. A gente gera relatórios para ele também, para verificar o que aconteceu no final do dia, de entradas e saídas, ter a previsibilidade de caixa, que isso é muito importante, orçamentária da sua clínica. Eu estou dando um exemplo como clínica, como dos nossos clientes, né? Mas facilita vocês demais. usam algum sistema que o cliente coloque já alguma informação e vá Hoje direto para temos, vocês? a gente tem aplicativo, né? A gente cria um link no aplicativo, né? Um login, e essa pessoa só passa para a gente quais são os fornecedores, quais são a lista de clientes que a gente cadastra no aplicativo. E o sistema que a gente tem vários. Tem o Conta Azul, tem o Nibo, que a gente faz esse Conta Azul já ouvi falar bastante. Ele é bem robusto, né? E é prático, bem né? prático. Isso torna prático, porque já chega direto para o nosso contador ou para o nosso BPO a informação. Do que acabou de chegar aqui, né, no meu caixa da empresa. Exatamente. E com o aplicativo, um exemplo, a emissão de nota fiscal, eu estou aqui na rua, estou conversando com um cliente, estou precisando emitir uma nota fiscal. Já tem esse cliente cadastrado? Tem. Qual o valor? Não, só colocar aquele valor no aplicativo e pronto, já é emitida a nota fiscal. Legal. A minha próxima pergunta era o que muda na vida do empresário quando ele contrata um BPO? Mas acho que é isso, é a praticidade. Praticidade e ganho de tempo, porque o empresário não tem tempo. Não temos mesmo, né? Não tem tempo. Uma forma que eu falo, gente, na contabilidade a gente está aqui para resolver problemas dos empresários e fazer ele ganhar tempo. Se a gente está trazendo
atraso para ele, para que existe contabilidade, para que existe BPO financeiro? A pessoa, uma coisa que a gente nunca vai conseguir comprar na nossa vida é tempo. É verdade. Né? A gente está comprando com BPO, então. Está comprando com BPO. Tá dando para comprar. A gente não compra de sobra, né? Mas a gente consegue ganhar tempo com essas coisas, Sim, com esses serviços, né? Eu ia perguntar agora se tu diria que o BPO ele ajuda mais em qual dessas palavrinhas aqui? Organizar, economizar, crescer ou evitar problemas futuros? Todas. Todas, não dá para escolher uma. Não dá para escolher nenhuma. É concomitante. É como se fosse um ciclo, né? Isso acontece concomitantemente. Não, legal. Eu adorei conhecer um pouco mais do BPO financeiro. Realmente facilita, né, a vida do empresário. E acho que quem não conhece ainda, agora que conhecer, já vai ficar muito mais interessado em entender mais e buscar a ID Contabilidade, com certeza, para fazer esse serviço dentro da sua empresa, porque me parece simples, facilita tanto a vida e a gente só precisa disso. Facilita muito, muito mesmo. E bem mais barato que contratar um funcionário. Nossa, gente, muito. Nem se compara. A gente pode falar agora aqui, que a gente pulou ali, que a gente começou a falar, né, do BPO, mas as minhas perguntas eram até mais iniciais um pouquinho, para a gente falar de temas em alta na contabilidade, aqui agora, desde o ano de 2025. Que hoje se fala muito de planejamento tributário. Isso é para a empresa grande, para o pequeno comerciante, ou, enfim, para quem que serve esse planejamento tributário? Para qualquer empresa. Um exemplo, toda empresa que chega lá na ID, eu faço uma reunião com ela, eu quero entender o que ela quer empreender, qual é o segmento, e eu vou desenhando aquilo ali já. Um exemplo, Rodrigo, eu estou querendo abrir uma empresa de consultoria focada para profissionais em São Paulo, da área de marketing, isso, aquilo. Eu vou desenhando qual é o cliente ideal dela, onde ela pretende chegar, qual a expectativa de faturamento. Aí eu posso enquadrar, vou dar uma lida na legislação, se é interessante ficar no simples, depois de acordo com o faturamento por lucro presumido, ou lucro real. Isso é planejamento. A gente verificar o segmento, o faturamento, se vai ter funcionário, se vai ter filial, quais os QNAIs, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas que essa empresa vai ter. Aí eu reúno com a equipe operacional, né? Nessa primeira reunião, eu não dou preço, eu não passo a proposta comercial. Eu vejo se é interessante o que é mais interessante para essa empresa. Depois eu apresento uma proposta personalizada. Legal. Toda empresa que entra na ID, ela já tem esse planejamento tributário inicial. Agora, se é uma empresa que está trocando de contabilidade, o que eu faço? Eu faço essa reunião inicial com esse cliente, verifico quais foram as dores desse cliente, por que ele está querendo trocar de contabilidade. Ele fala, Rodrigo, eu estou pagando multas, eu estou com REINF, eu estou com meu processo já está na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, já está no cadastro de ativo, de dívida ativa. E vou desenhando, vou anotando todas as informações. Eu vejo, nossa, eu não estou aqui para falar que o seu contador errou, mas eu estou falando aqui, eu estou levantando pontos de atenção, de melhoria, que a minha contabilidade pode fazer para o seu negócio. Né? Aí eu anoto, faço um planejamento tributário, faço planilhas para verificar quais são. Eu faço uma planilha de simulação, tanto para o Simples Nacional, tanto para o lucro presumido, o lucro que real. Legal. Então, o teu cliente ele consegue enxergar junto contigo no papel os números. Isso é muito importante. E tem que ser prático. Tem que ser prático. E ele enxergar de fato, né? Exatamente. Não só falar o que é o melhor, é provar o que é o melhor. Vocês fazem isso, legal. Isso, eu faço isso com certeza. Eu tenho que provar para o cliente fazendo simulações. Aí fala, Rodrigo, eu estou com uma empresa que não posso trocar, tem que ficar no Simples. Não, beleza, você pode ficar sangrando um tempo aqui no Simples, porque assim no Simples não está tão interessante, mas futuramente a gente muda para o lucro presumido. Né? E é assim que a gente vai fazendo constantemente com todas as empresas. Né? Aí, quando a empresa troca de contabilidade, a gente faz uma reunião on-board para apresentar, eu quero que o cliente apresente todo o seu negócio e fala quais foram as dores dele, por que ele trocou de contabilidade. E eu apresentei, eu apresentei esse planejamento tributário e a gente vai seguir ele a partir de agora na ID. Legal. Né? No primeiro mês, a gente já apresenta os primeiros resultados para essa empresa. Nos 3 primeiros meses, eu vou acompanhando também para verificar a evolução do nosso atendimento. Muito legal. Né? E você estava aqui falando do lucro presumido, Simples Nacional.
como que o empresário ele já pode começar a se preparar para essas mudanças tributárias que vêm aí? Então, para o Simples Nacional, de antemão, igual eu tinha falado, ele vai ter a parte de recuperação de crédito para algumas atividades do Simples Nacional não existia. Recuperação de crédito só existia só no lucro real, né? Para o lucro presumido, o que é o lucro presumido? Vai ser uma presunção dentro do faturamento dessa empresa. Vamos dizer, pode ser de 8% a 32%, dependendo da atividade, né? Para o lucro presumido, a gente vai verificar os benefícios fiscais para ele ainda. Não mudou muita coisa relacionada a benefícios fiscais. Um exemplo, eu estava falando de recuperação hospitalar para médicos, né? Um exemplo, você é uma médica oncologista e tem um equipamento que simula atendimento hospitalar, fazer exames laboratoriais, ambulatoriais. Uhum. Então, se você tem isso dentro da sua clínica, esse equipamento, a gente pode equiparar isso, colocar como equiparação hospitalar. Então, não fica mais interessante ficar no simples, a gente coloca no lucro presumido. Uhum. Essa alíquota desse imposto fica de 14,95, cai para 9,25. Um exemplo. Muito interessante. Né? Então, de acordo com a reforma tributária, o que está mudando, igual eu falei, esse ano é só destacamento das notas. Tá, legal. Então, e o pessoal já pode começar a pensar nessa mudança, né? Se fica em um, se vai para outro. Isso, a gente vai fazer isso constantemente por todas as empresas, simulação. Aí, um exemplo, agora no final de dezembro, todas as empresas a gente fez um diagnóstico para verificar se compensa ficar no simples, ou por lucro presumido, ou lucro real, né? Isso, a contabilidade ela tem que ser proativa. Infelizmente, o profissional que não é proativo e antecipar essas informações para o empresário, ele está fora do mercado, porque Sim. o empresário ele quer resultado. E a gente precisa se adiantar para não se lascar depois, né, não, Rodrigo? Com certeza. Aí, a gente falando aqui de fiscalização, tem cruzamento de dados agora, a Receita Tem. cada vez está mais digital. E o empresário ele está mais exposto hoje, não tá? Tá. Ó, vou contar Eu moro aqui na 403 Sul. Tem uma agência do Banco do Brasil que eu sou cliente lá. Eu fui sacar dinheiro, cara. E não tinha caixa eletrônica para sacar dinheiro. Nossa. Não tinha. Ou seja, o que o governo está fazendo? Já refleti. Pix. Ele está forçando a gente, o dinheiro vai acabar, gente. Porque com dinheiro fica mais difícil você sacar um dinheiro, fica mais difícil você rastrear. Ele quer saber onde o nosso dinheiro vai, né? Exatamente. Então, a gente paga pelo Pix. A Receita Federal já está fazendo isso há muito tempo, cruzando as informações já. Eles falam que não estão, mas estão, gente. Com certeza. A mudança do MEI. O MEI teve uma mudança agora, a partir de janeiro, né? Você poderia faturar 81 mil ano, né? Que dá mais ou menos 6.750. Agora é 140 mil. Nossa. Só que o governo federal, o que ele faz? Ele mistura o seu CPF com o CNPJ. Se você vende um carro, que o carro hoje, infelizmente, não está barato, né? Hoje tem Cada carro... vez mais caro. Tá, O carro cada vez mais popular tá um carro caro. popular está caro. Você vende o seu carro, entra esse dinheiro na conta e depois mistura com do seu CNPJ, você estoura muito rápido o seu MEI. Aí você já é obrigado a quê? Transformar seu MEI para um ME, que pode faturar 360 mil, ou um LTDA, que é 4 milhões e 800 mil, que é o teto do Simples Nacional. Ou seja, o governo está sempre fiscalizando, está cruzando as informações, né? Porque tem que aumentar a arrecadação. Infelizmente, a gente vive no Tem Brasil... mesmo, precisa. a gente bateu 3 trilhões de arrecadação, né? Caramba. 3 trilhões, acho que foi o recorde, né? Mas os gastos do governo não param, né? Infelizmente, a gente vive num país que tem um estado bem inchado, né? Então, o governo sempre tem que estar procurando aumentar ali, tentando aumentar a arrecadação. Isso é o cruzamento de informação. Como eu falei, a Receita Federal ela é uma entidade privada disfarçada de pública. Sim. E o empresário, será que ele consegue entender esse radar do fisco? Porque até Pix, maquininha, delivery, tudo isso vai aparecendo, né? Vai aparecendo, com certeza. Vai cruzando todas essas informações. No CNPJ, tudo que é digital vai ser muito mais fácil de ser cruzado, né? Eu dei esse exemplo da agência bancária que não tem mais... não tem caixa eletrônica para sacar, forçando a gente a usar Pix. Cartão de débito, crédito, compra de cartão com essas bandeiras, né? Carrefour, outras empresas que já criam esses cartões, né? Riachuelo, tudo é fácil de fiscalizar. E os bancos, infelizmente, eles são amarrados com o governo, né? Toda a informação que é transacionada nos bancos, ele já passa para o Banco Central,
e o Banco Central já passa para a Receita Federal com todas aquelas informações. Tudo é cruzado hoje no Brasil. Sim. Então, eu costumo dizer que a sonegação vai cair drasticamente nos últimos anos. Até 2033, acredito que a sonegação quase não vai existir no Brasil, né? Bom para uns, Bom ruim para outros, né? bom para o nosso país crescer, né, arrecadando, né, investindo em infraestrutura, que isso aí que tem que ter, né? Sim. Eu costumo dizer que o contador ele trabalha muito para o governo. O que acontece, Tati? É o seguinte, aqui no Brasil, o empresário paga o contador, aí o contador é o dedo duro do empresário para o governo. Uhum. Já percebeu isso aí? Mas vocês também ajudam bastante, né? A dar esse Exatamente. jeitinho dentro da lei, consegue fazer uma alteração aqui, outra ali, que fica bom para todo Na mundo. ID, eu falo bem assim, eu trabalho para os dois. Eu trabalho mais para o empresário que para o governo, porque eu quero sempre reduzir a carga tributária de forma lícita para esses empresários. Sim, tem que ser, tem que ser. E estudando e antecipando isso para eles. Legal. E agora vamos mudar um pouquinho aqui o tópico? Vamos para gestão, decisão, crescimento. Aqui muitos empresários, eles trabalham muito. O empresário já, acho que acorda trabalhando, dorme trabalhando, final de semana trabalha, mas eles não sabem o dinheiro que eles estão ganhando. Eu estou errada nisso? A gente não tem essa noção como empresário do que entra e do que sai. Quais os números eles deveriam olhar para fazer essa análise do que está entrando e o que está saindo, o que eles estão ganhando? Tá, isso é preocupante. Teve uma vez que eu conversei com um empresário, eu gosto de falar coisas práticas, Sim, né? eu adoro. E o que acontece? Ela queria trocar de contabilidade, que tinha certas dores, né? E eu perguntei, qual é o seu faturamento hoje? Rodrigo, eu não sei. Eu falei assim, gente, não é possível. É a mesma coisa de um trabalhador que sai para trabalhar todo dia e eu perguntar, quanto você ganha? Ah, não sei. Como é que você paga a sua luz? Como é que você tem imóvel? Como é que você paga suas despesas? Muitos empresários está acontecendo isso aí, gente. É preocupante, porque eles delegam demais ou só chega no final do mês e pega o que tem que retirar lá, né? Para o labora deles, pronto, acabou. O empresário não está muito atrelado ao financeiro. Ele saber qual é a margem do produto dele, saber qual é a margem de desconto que ele pode conceder dentro do seu negócio, né? Isso é preocupante. Né? Um fator importante que você perguntou para mim, o que o empresário tem que saber, não só a receita bruta, mas saber quais são a margem de cada produto dele. Ele conversar com o contador dele, ou conversar com o financeiro também, se tiver um financeiro interno ou BPO, saber qual é a margem que ele pode negociar cada produto. Né? E com isso, ele começa a ter uma expectativa de quanto ele vai faturar no próximo mês, quanto que eu posso guardar para reinvestir dentro do meu negócio. Por que é importante a gente reinvestir dentro do nosso negócio? Porque existe competitividade. Sim. Né? Apesar que as empresas brasileiras têm uma certa competitividade baixa relacionada às empresas do exterior, mas aqui internamente tem uma competitividade. Né? Um exemplo, restaurantes. Aqui no Plano Piloto tem muitos restaurantes que eles não... Tem muito tempo que eles não conseguem reajustar o preço dos pratos deles. Né? Aí, assim, eles acham, eu vou deixar de reajustar o preço dos meus pratos aqui, senão eu vou perder meu cliente. Pô, é uma loucura. Porque, assim, aumentou os custos dele, aumentou todas as despesas hoje relacionadas aos impostos e o aluguel aumentou, mas eu tenho medo de... O prato não vai aumentar? Eu tenho medo de reajustar esse preço do prato. Aí chega uma rede de restaurantes de São Paulo que pessoas têm outra mentalidade, montam um concorrente do lado dele e engole ele, porque ele reajustou, porque as pessoas não estão procurando só preço. As pessoas estão procurando qualidade, uma experiência diferente. E eu costumo dizer, falta o comercial também. Sim. Muitas empresas falta o comercial. Né? Eu gosto de também dar uma certa recomendações para verificar como é que é o comercial dessas empresas. Né? Porque não adianta ter uma contabilidade redonda, não adianta ter um financeiro redondo se a empresa não tem um comercial que não funciona. Né? E eu tenho essa visão muito comercial que eu, querendo ou não, sou um vendedor também, né? Claro, eu sou a gente gerente, fala do nosso trabalho, fala a do gente, nosso né, negócio, vai vender para o cliente. vende para o cliente. Então, os empresários não entendem muito também dessa parte comercial, para focar tanto fugindo um pouco da parte financeira e contábil, né? Não é fácil ser empreendedor no Brasil, mas eu costumo dizer, se você tem um certo domínio financeiro, comercial e de processos, esse empresário pode ir longe. Legal.
Não, e assim, ó, a gente contrata, a gente investe como empresário. Uhum. E eu queria que tu colocasse aqui como que a gente faz isso sem ter um financeiro, uma contabilidade alinhados. Tem como Não tem conseguir como. crescer dessa forma? Não tem como crescer hoje no mercado sem ter um financeiro, um contábil. Existe uma área da contabilidade chamada controladoria, Uhum, que é a contabilidade muito focada para a parte gerencial, legal. que ela vai gerar relatórios, ela vai verificar a rentabilidade, ela vai unir. A controladoria, eu costumo dizer? Ela pega a parte administrativa, ela pega a parte financeira e a parte contábil, junta todas essas informações e gera relatórios. Uhum, Dentro desses relatórios, vai gerar indicadores para verificar como é que está o grau de endividamento dessa empresa, grau de rentabilidade em cada produto, né? Então, eu costumo dizer que quanto mais você mede as informações da sua empresa, mais você melhora essa tomada de decisão, uhum. né? Infelizmente, empresas pequenas e empresas que estão começando agora não conseguem chegar nesse nível, né? Porque são mal assessoradas ou também porque não teve um certo amadurecimento, porque o empresário precisa ter um certo amadurecimento, Aham. né? Por isso que tem muitas empresas que quebram em 4 anos. Já falaram disso, né? Sim, sim. Eu costumo dizer que se o empresário passou de 4 anos, E às ele vezes consegue amadurecer um pouco mais, ele até se perpetua eu por tava muito vendo tempo no que muitas mercado. empresas já quebram no primeiro ano. No primeiro ano, porque não se planejou direito, É. não viu como é que. Não quero trazer um diferencial. Beleza, eu quero abrir um restaurante na Asa Sul, vamos voltar àquele assunto. Restaurante de quê? Porque ó, eu moro na 403, tem restaurante tailandês, japonês, italiano, francês, e a concorrência é muito Tem grande. que fazer uma análise de mercado, tem que ter um caixa Um já caixa. para os primeiros meses, talvez até o primeiro Uhum, ano, para dar aquela segurada. uhum. E às vezes as pessoas elas não vão bem assessoradas nesse sentido e aí não dão conta, Não né? dou conta. Quando chega um empresário e quer conversar comigo, eu gosto de chamar ele para tomar um café. Ela fala, Rodrigo, eu estou querendo abrir um certo negócio. Beleza, você tem um plano de negócio? Como seria? Qual o seu público-alvo? Poxa, por que você está perguntando isso? Você é contador, você é um cara que vai abrir minha empresa. Não, eu tô preocupado perguntando isso. Não sou preocupado porque quero que você mantenha o seu negócio, mas eu quero te ajudar a ganhar dinheiro também, porque lá na ideia, eu costumo dizer que os empresários não são clientes nossos, são parceiros de negócio. Se você Legal, cresce, a gente cresce com junto, pô, certeza. né? Eu gosto de dar essa consultoria para eles. Qual seria o local? Ah, Rodrigo, eu estou querendo abrir, eu tenho uma clínica, eu estou querendo mexer com um plano de saúde. Você tem como resolver? Cara, independentemente que não seja informação da área de contabilidade, pode trazer para mim. Porque eu tenho um parceiro de negócio que pode te ajudar, Legal. né? E eu quero melhorar, e outro, o empresário não tem tempo para isso, né? Isso que acontece. Não, legal. E aí, voltando um pouquinho também a falar do BPO Uhum. e do contador. É, o contador, o BPO, o financeiro, quando eles trabalham juntos, qual que é o impacto real na saúde da empresa? Nossa, eu costumo dizer, se tem um contador e um BPO financeiro, a empresa tem uma taxa muito grande de Tá sucesso. perfeito, então? Muito perfeito, porque, assim, ela consumindo esse serviço, cara, eu costumo dizer que essa empresa, ela está quebrando uma barreira muito grande com as outras empresas Legal. que Sim. misturam muito Tá bem assessorada, está muito bem então, né? assessorado, porque tem empresário que quer fazer tudo, cara, e não Uhum. consegue. A gente tem que saber de tudo um pouco como Sim, empresário, tem. mas a gente não vai nunca se aprofundar em nada, porque a gente tem que contratar gente que é aprofundado nisso, e a gente só saber o genérico Uhum. para entender, né? E tomar as Uhum. decisões que são passadas por esses profissionais que a gente E para contrata. pensar, quando você contrata uma pessoa para cuidar do seu financeiro dentro da sua empresa, tem que ser uma pessoa de muita confiança. Sim, porque vai ter acesso a tudo ali, né? Vai Todos os saber teus tudo. O que números. está acontecendo no número da sua empresa, pode dar informações para terceiros, para concorrentes. Sim, Né? Quando a pessoa abre um BPO com a gente, traz o serviço, a gente assina um termo de responsabilidade de LGPD, né? muito Lei Geral de bom. Proteção de Dados. Essas informações são totalmente fidedignas, então, tem que ser totalmente confidenciais. Né? E a gente vai fornecer informações fidedignas para esse cliente também, porque ele precisa pegar financiamentos, apresentar esses valores para o mercado. Um exemplo, quer fazer um valuation dessa sua empresa para verificar quanto essa empresa vale no mercado. E isso já envolve na parte contábil também.
né? Eu quero atrair um sócio para a minha empresa, que é, pô, o sócio, eu quero verificar que essa empresa também ela é rentável, se ela tem um fluxo de caixa contínuo, um fluxo de caixa real, saber como está imobilizado, se ela tem imóveis, quais são as garantias que eu posso deixar futuramente, vou pegar um financiamento no banco, né? E o financeiro, o BPO financeiro e a contabilidade é super importante para isso, né? Estou falando informações assim, às vezes as pessoas não percebem, mas um exemplo, eu abro um negócio e assim, poxa, eu não quero mais ficar com esse meu negócio aqui. Eu vi porque ele cresceu bastante. Um exemplo, podcast aqui se tornou um podcast de sucesso. Aí chegou um investidor aqui e falou, ó, eu quero te dar 10 milhões de reais. Mas é assim, poxa, Rodrigo, eu não sei se vale esse valor aqui. E o cara, será que ele está pagando de mais ou menos? Não, vamos fazer um valuation quando vê o podcast para estar valendo 20 milhões, um exemplo. Sim, Isso sim. acontece hoje no mercado. Empresas que são vendidas no mercado com um preço muito abaixo do mercado também, porque não foi feito um valuation, não foi feito um equity bem feito. Né? Ah, e vocês também fazem esse tipo de análise. Na verdade, a contabilidade ela vai fornecer essas informações. No momento, não estamos fazendo essa parte, Entendi. mas a gente fornece essas informações fidedignas para esses Para empresários poder fazer essa análise de precificação. precificar a empresa, exatamente. Legal, importante. Então Eu tá com tudo atrair em dia investidores, sempre, né? sempre tem que estar em dia e com informações bem fidedignas. E o que que é? Vamos voltar ali no que a gente tinha falado, aquela hora de SA, limitada. O que que era que tu queria pontuar aqui pra gente? Então, eu falar sobre as empresas SAs, né? Porque assim, Legal. as empresas SA são sociedades anônimas, geralmente bancos, né? Um exemplo, todo banco tem que ser um SA, né? Com exceção da Caixa Econômica, que ela pode ser outro tipo de constituição de empresa por causa da legislação. São empresas que captam, pode ser uma SA fechada, né? O que é uma SA fechada? A gente abre uma empresa e a gente faz um aporte de mais ou menos 2 milhões de reais para abrir essa empresa, de acordo com uma SA, e a gente pode distribuir esse lucro internamente, né, gente? Ou então a gente pode abrir uma SA aberta também, para captar Para outras pessoas recursos entrarem na também. Bolsa de Valores. Legal. Né? A contabilidade tem uma super importância para isso também, porque a gente vai ter que gerar essas informações demonstrativos contábeis. Por exemplo, eu estou querendo investir no Banco do Brasil, né? Sou uma empresa SA. Então, eu preciso verificar o balanço patrimonial, a DRE, a demonstração de fluxo, todas aquelas demonstrações que a legislação obriga, e eu verificar se essa empresa vale a pena. Então, a contabilidade tem uma super importância para essa tomada de decisão, tanto para o acionista, tanto também para os decisores das empresas. A SA tem super importância para isso. Né? O Brasil ainda está caminhando para ter uma quantidade significativa de empresas SAs comparada com países de primeiro mundo, né? Mas eu estava fazendo um estudo, quem sabe daqui uns 5, 10 anos a gente pode chegar num patamar de, um exemplo, do Canadá. Né? Tem muitas empresas querendo transformar em SA. E isso vai ser muito importante porque as empresas SA trazem uma certa estabilidade também para o mercado, né? Porque geralmente são empresas que não podem falir, ou se quando falem precisa ter uma recuperação de crédito, né? Recuperação de ativos dela judicialmente. E assim, caso o empresário queira me procurar para entender um pouco mais, também eu fico à disposição. Não, legal. E a gente tinha falado sobre a produtividade no Brasil em relação aos outros países. Explica um pouco mais, fala um pouquinho Então, mais sobre isso. o que impacta muito a nossa produtividade é relacionado à legislação trabalhista. Por quê? A pessoa hoje trabalha por hora. Né? Ela, independentemente, geralmente, um exemplo, você contrata uma pessoa CLT para ficar no seu escritório. Você não está pagando pela produtividade dela, você está pagando pela hora dela que ela está vendendo para a sua empresa. Sim. Não é? Nos Estados Unidos é diferente. Você contrata a pessoa por hora, mas a pessoa tem que estar produzindo. Interessante. Então, por isso que a pessoa ganha mais. Né? E o nível de produtividade dessas empresas vão se tornar maior. Porque a pessoa sabe que a hora que ela tem que estar aqui, ela tem que estar produzindo. Não é pagando o horário dela aqui. Né? E ela só enrolando. Só enrolando, infelizmente, né? Mas a gente consegue enxergar isso de uma forma mais prática na área comercial das empresas. Porque, um exemplo, tem empresa que gosta de contratar o colaborador como CLT ou misto. Eu vou contratar o CLT e vou pagar um comissionamento. Né?
Mas ele sabe, se ele não bater a meta, ele vai ser desligado da empresa. Então, tem um prazo de 3 meses. Ou seja, eu sou obrigado a produzir para manter meu emprego, mas também ter uma certa renda, né? Eu costumo dizer que aqui no Brasil precisa criar uma cultura de produtividade, né? Saber destacar, ó, eu vou trabalhar, beleza, eu vou trabalhar de 8 às 5 da tarde, mas eu tenho que produzir tantos processos, eu tenho que produzir tantos clientes, gerar tantas oportunidades para o meu negócio. Isso tem que ser medido, né? Enquanto não for implantado isso nas empresas aqui no Brasil, não vai chegar a um certo de produtividade e competitividade com as empresas do Japão, né? Eu tenho um amigo meu que foi morar no Japão uma época, ele foi trabalhar numa indústria lá, em Osaka. Ele falou, Rodrigo, é impressionante, cara, assim, as pessoas trabalham, eu trabalho com robô. Beleza, trabalha com robô, mas como é que é a qualidade de vida deles? Não, a gente trabalha muito, mas a gente consegue ter acesso a tudo. Por quê? Porque o Estado ele consegue abaixar um pouco a carga tributária dessas empresas, porque elas geram mais emprego. O dinheiro vai girar mais rápido, né? Porque as pessoas vão estar ganhando um valor a mais, né? Mas mesmo que a moeda deles tenha um pouco de desvalorização, o iene, mas eles conseguem ter uma produtividade muito alta, né? Sim, Comparado já vi falar mesmo que eles trabalham muito, muito, trabalham muito. estudam muito, trabalham muito. Isso. E isso é visto na contabilidade. A gente analisa essa parte também, verificar isso impacta no caixa das empresas, né? A gente fala, poxa, Rodrigo, eu tenho tantos funcionários, mas não está conseguindo produzir tanto, né? A gente pode dar recomendações para esses empresários, uma forma de contratação, né? Ah, se é uma empresa comercial, você pode verificar, não, de acordo com a legislação, não coloca subordinação, né? E cobre para essa pessoa só produtividade, faz um contrato de PJ para essa pessoa trabalhar produtividade. Mas, poxa, não vai ter desconto de INSS, isso, aquilo, mas ela vai pagar o MEI dela. Pô, o cara vai trocar o salário dele de R$ 1.500 para ganhar 6.500? Pô, lógico, tem muitas empresas que estão fazendo isso, Legal. né, de acordo com a legislação. E isso aumenta a produtividade das empresas também. Não, Né? muito bom, muito bom. Bom, eu acho que a gente já encerrou por aqui. Depois dessa aula de contabilidade, eu vou sair daqui já sabendo muito mais do que eu já nunca entendi muito. É uma dificuldade, admito, minha. E hoje foi realmente uma aula para mim, consegui aprender já bastante mesmo. Quero depois continuar esse bate-papo aqui. Ah, com certeza, eu gostei bastante, né? Eu estou à disposição, a ID Contabilidade está sempre à disposição para atender os empresários de Brasília, né? Somente aqui do plano piloto, que queiram melhorar a performance, reduzir a carga tributária, melhorar a parte de conformidade fiscal, contábil e também de departamento pessoal, constituir empresa. Hoje, na ideia, a gente tem uma função bem comercial também para ajudar as empresas a criar um network para elas, né? Entender o comercial delas, para trazer clientes potenciais deles qualificados. Tá? Tem o BPO financeiro, que é uma ferramenta para redução de custo e também para melhorar a produtividade da sua empresa também. Eu fico à disposição. Entre no nosso Instagram, tá? Que é ID Contabilidade, tem o ID Negócios Empresariais, porque a gente é mais com a contabilidade, né? Que a gente tem outros produtos, que é o produto de contabilidade, a gente tem o BPO financeiro, a gente tem o consórcio, Ah, legal. tem o seguro e temos mais 2 unidades da ID Contabilidade, né? Que é tem aqui em Brasília, tem em Uberlândia e tem em Goiânia também. Então, quem quiser entrar em contato com vocês, fala ali no Instagram. Quer deixar o telefone de contato? Ou a gente deixa ali pelo Instagram mesmo? Pelo Instagram, Pelo meu Instagram. telefone de contato é 98447-7345, né? Meu telefone já pessoal, eu trabalho de 24 horas por dia, domingo Já a é a domingo. mesma coisa que um business. É a mesma coisa. Eu gosto de passar meu contato pessoal. Os clientes podem, depois eu levo para o contato profissional, né? Eu fico à disposição. Então, quem quiser entrar em contato com você, já tem ali pode ter esse bate-papo sem custo para Sem conhecer o custo. trabalho, entender um pouquinho como que vocês poderiam trabalhar para a empresa. As empresas que quiserem fazer um check-up tributário com a gente, sem custo algum, tá? Só falar que assistiu o nosso podcast. Eu vou dar o check-up tributário sem custo algum para vocês, para eu verificar se essa empresa está
enquadrada no simples ou no lucro presumido ou o lucro real, se vale a pena para vocês, de acordo com a margem, a gente fazer um estudo tributário para reduzir a carga tributária para vocês. Então, pronto. Falou que viu aqui o podcast, que segue a página Sudeste Comércio e Brasília Comércio, já ganhou check-up tributário com a ID Contabilidade. Te agradeço muito, Rodrigo, por estar por aqui, para bater esse papo com a gente. E agora vocês vão ver muito mais ID Contabilidade ali na nossa página de divulgação no Instagram, Brasília Comércio, Sudoeste Comércio. A gente vai mostrar um pouquinho do espaço deles também, que fica ali no SIG, no Office 300. Office 300, né? Então, é pertinho ali de casa. Então, obrigada, Rodrigo. Muito obrigado, E a gente fica agradeço. aqui, vamos nos ver no próximo, vamos ver quem vai ser o próximo convidado. Eu vou trazendo sempre atualizações do nosso comércio local, serviços. Fiquem por aqui. Obrigada. Tchau, tchau, vizinhos. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.